seja um instrumento usado por Ti, Deus, para que a Tua palavra venha encontrar lugar em nossos corações e possa produzir frutos. Fala, Deus, fala, Pai, Espírito Santo, aos nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor, também podemos te agradeço, te louvo, amém. Graças a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que me é concedida. Quero agradecer também a liderança da igreja por esta oportunidade. Quero agradecer Pastor Ferreira e a sua esposa, não é? Que são os nossos pastores, por esta oportunidade que nos concederam. Saudar também a todos os pastores, Pastor Itamar, a missionária Alda, a todos os missionários, presbíteros, diáconos, não é? Membros dessa igreja que neste momento estejam a acompanhar a palavra de Deus a partir do Facebook ou através de um ou outro meio. Quero agradecer a Deus. Portanto, quero aqui neste momento pedir, não é, para a igreja abrirmos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 20. João 20, versículo de número 19. Eu trago aqui uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para podermos aqui, de certa forma, termos ânimo no Senhor. Graças a Deus. Portanto, João, capítulo de número 20, versículo de número 19, diz o seguinte: chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo de número 26 do mesmo livro, João 20, versículo 26.
diz o seguinte: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas cerradas ou fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Graças a Deus. Então essa é a palavra que vou estar aqui a compartilhar com a amada igreja, com o tema portas fechadas ou portas cerradas. Este é o tema que eu trago aqui para podermos compartilhar a palavra de Deus. Portanto, algo interessante que me toca é que o livro de João foi escrito pelo discípulo que possui o mesmo nome, não é? O discípulo João o apóstolo João foi quem escreveu o livro de João, e ele escreveu este livro com o propósito de apresentar a Jesus Cristo como o Filho de Deus, ou seja, como Deus. Então este foi o propósito do livro de João. E ele escreve com o propósito também de mostrar que é através de Jesus que vem a salvação dos nossos pecados. E quando nós vamos ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 20, versículo de número 19, e o versículo de número 26, nós conseguimos perceber algo interessante, que foram mesmas coisas que estavam acontecendo. O que estava acontecendo é que Jesus havia morrido, ou seja, os judeus haviam crucificado Jesus. E os discípulos de Jesus, vendo que Jesus estava crucificado, eles ficaram com medo, pensaram que os judeus também podiam, de certa forma, matar os discípulos. E, de certa forma, algo que vai me tocar é que esses discípulos, quando percebem que o seu mestre agora já era morto, porque quando Jesus estava em vida, acontece que qualquer pergunta, por mais difícil que seja, Jesus tinha uma resposta. Por mais que seja a coisa que estivesse a passar naquele momento, Jesus trazia solução. E agora esse Jesus que operava milagre, que fazia coisas tremendas, é o mesmo Jesus que agora se encontra morto. Estava morto Jesus. A esperança dos discípulos estava morto. E vendo os discípulos que a sua esperança estava morto, algo interessante que vai me tocar é que eles viram e eles testemunharam a morte de Jesus. Quando eles participaram daquilo, os discípulos fugiram com medo, pensando que os discípulos, que os judeus também podiam lhes perseguir para matar, para lhes tirar a vida. E algo interessante, eles vão numa certa casa, não sei se era na casa da Maria, não sei se era na casa de João, não sei na casa de qual discípulo era, ou talvez na casa da sogra de Pedro, talvez, mas a Bíblia vai dizer que em algum lugar os discípulos se reuniram naquele lugar e, com medo dos discípulos, reuniram-se. Eu não sei se estavam orando, não sei se estavam conversando, também não sei, mas a Bíblia vai dizer que eles estavam com medo dos judeus ver eles e também lhes tirar a vida. E naquele lugar os discípulos se encontravam e estavam naquele lugar com medo, reunidos com medo. E a Bíblia vai dizer algo interessante, que pela madrugada, Maria Madalena e uma outra Maria vão ao túmulo onde sepultaram a Jesus. E quando elas vão para aquele túmulo, a Bíblia vai dizer, e ao longo do caminho, elas iam se perguntando, aquela pedra que está no túmulo é muito grande, quem poderá remover aquela pedra para nós? Mas quando eles olharam em direção ao túmulo, conseguiram perceber que a pedra do túmulo já estava removida. Em outras palavras, Jesus já estava ressuscitado. Ou seja, Jesus não estava mais morto, mas Jesus naquele momento, ele se encontrava ressurreto, vivo. E algo interessante que vai me tocar é que quando eles percebem que de certa forma a pedra foi removida, eles iam se questionando, quem removeu a pedra? Será que são os soldados que roubaram o corpo de Jesus? E quando eles aproximaram ao túmulo de Jesus, quando eles aproximaram mais perto ao túmulo de Jesus, a Bíblia diz que eles viram 12
E aqueles anjos disseram algo tremendo: olha, mulheres, a quem buscais? Pois, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Portanto, ele não se encontra mais no mundo dos mortos, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. E a Bíblia diz algo interessante: quando eles foram caminhando, o próprio Jesus apareceu para essas mulheres e encontrou com Maria. Quando a Maria vai encontrar com Jesus, algo interessante, ela pensou que fosse um jardineiro. E Jesus olhou para ela e perguntou: mulher, por que choras? E ela olhou para Jesus e disse: Senhor, se é você que levou o corpo do meu mestre, eu peço que tu me devolvas, eu peço que tu me entregues. Mas a Bíblia vai dizer algo interessante, que o próprio Jesus olhou para Maria e disse: Maria, por que tu choras? Maria ia chorando. E Jesus disse: por que tu choras? E ela, quando percebeu, foi e abraçou a Jesus. Quando ela abraça Jesus, Jesus olhou para ela e disse: não me detenhas, porque não subi ao Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu não suporto ver você, Maria, chorar. E eu não suporto ver nenhum crente chorando. Eu sou o Consolador, estarei lá para consolar ele. Então não chores, Maria, não chores, mas vá para os meus discípulos e diga para eles que eu vivo. E algo interessante, eles foram e deram a informação. Quando deram a informação que Jesus vive, algo interessante é que eles permaneceram incrédulos, não acreditaram. Mas nós vimos ele foi crucificado. Nós vimos ele lá em cima, pendurado. Nós vimos o tamanho daquele prego que estava a perfurar o corpo dele. Nós vimos como era aquela cruz. Não é possível que ele esteja vivo. Mas a Bíblia vai dizer que passou-se cerca de uma semana sem Jesus se manifestar. Mas vai dizer que no primeiro dia de semana, que quero acreditar que seja num domingo, a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu no meio daqueles discípulos e disse para eles que a paz esteja convosco. Jesus não bateu a porta dizendo: olha, Pedro, abra a porta porque eu estou aqui fora. Jesus não bateu a porta dizendo: olha, João, eu estou aqui fora. Jesus apareceu no meio e disse: que a paz esteja contigo. Em outras palavras, já não é mais o mesmo Jesus. Já não era mais, porque ele mesmo, depois de ressuscitar, a Bíblia diz que ele apareceu para os discípulos e ele disse algo interessante: eis que me é dado todo o poder, e o mesmo poder que eu sou dado, eu dou a vós. Ide e pregai o Evangelho. Não era o mesmo Jesus, era um Jesus diferente. Agora é um Jesus glorioso. Agora é um Jesus que não tinha limite, porque naquela época ele tinha limite, mas agora não tem limite. E ele apareceu no meio dos discípulos. É aqui onde começa a minha mensagem. Irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses para poder dizer que muitas vezes, ou em muitas situações, a gente vive como os discípulos viviam. Nós passamos os momentos que os discípulos passaram. Os discípulos se encontravam com medos. Eles estavam reunidos. Eu quero acreditar que eles não estavam orando. Eu quero acreditar que eles iam se perguntando: e agora, o que será? Maria disse que ele ressuscitou, mas nós não vimos ele. Eles iam se questionando. E é assim que a gente vive. É meio a pandemia, é mesmo essa situação que a gente vive, a gente se pergunta: o que será do amanhã? E a gente procura economizar, de certa forma, para que amanhã a gente não passe necessidade. Se alguma coisa der certo lá no nosso trabalho, a gente ser tirado, ou se o número de pandemia, de número de coronavírus subir, e de certa forma a gente ter que fechar o nosso lugar de empresa, a gente tenta economizar, e o nosso tempo está se esgotando nisso. Economizando. E estamos vivendo com medo. A nossa família. Ouvimos que pessoas estão morrendo, estão sofrendo. E a gente fica com medo, paralisados. Mas em meio a esta situação, Jesus Cristo tem uma palavra para nós.
tem uma palavra para nós. Jesus Cristo tem uma palavra para nós, que é esta, que ele apareceu no meio dos discípulos e ele disse: que a paz esteja convosco. Jesus está dizendo para nós neste momento, eu acredito, que em meio a esta situação que a gente vive, tenhamos paz nele. Nos regozijemos nele, porque nós sabemos que, de certa forma, mesmo que o número aumente, Jesus está conosco e ele está na direção de todas as coisas. De todas as coisas. Jesus está cuidando, Jesus sabe de todas as coisas. E ele quer que a gente não viva com medo, mas com paz nele. É em Jesus que nós encontramos a alegria. É em Jesus que nós encontramos a paz. Neste momento, as portas estão fechadas. Talvez as portas espirituais estão fechadas. Por quê? Porque a gente não ora mais. Porque a gente não jejua mais. E devido a essas circunstâncias, devido a esses problemas, a essas situações que a gente passa, as portas se fecharam no mundo espiritual. Elas não se abrem, porque o nosso fervor espiritual já não era mais aquele antigo. Mas Jesus está dizendo para nós que todas as portas fechadas em Jesus Cristo poderão se abrir. Que todas as portas fechadas nele, Jesus Cristo, ele tem o poder suficiente para abrir. Simplesmente ele quer que a gente ore. Como ele mesmo disse: batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. Portanto, vocês que são pais conseguem dar, vocês que são pais maus conseguem dar boas coisas, boas dádivas ao vosso filho, quanto mais a Deus não vos dará algo maior ou melhor. Portanto, esta é a palavra que Jesus tem para nós. Quando nós orarmos, quando nós intercedermos a Deus, Jesus vai abrir as portas que estão fechadas. E essas portas que são fechadas, nós podemos perceber em alguns momentos que na Bíblia alguns homens também viveram com portas fechadas. Por que não falar deste homem chamado Sansão? A Bíblia vai dizer que Sansão havia pecado. Quando ele peca, pegaram Sansão porque ele foi traído com a Dalila. A Bíblia diz que cortaram seus cabelos e colocaram ele no túmulo de Dagom, que era o deus dos filisteus. Mas algo interessante, que quando ele pecou, ele começou a orar. E naquele momento a Bíblia vai dizer algo interessante, que as portas do templo do Deus dos filisteus se encontravam fechadas. Todas as portas estavam fechadas. Para Sansão não tinha saída. Seus cabelos foram cortados. Ou seja, os cabelos, aquelas tranças de Salomão, representavam de Sansão, simbolizava a presença de Deus, simbolizava a força de Deus. Mas quando lhe cortaram, força acabou. As portas estavam fechadas para Sansão. Sansão não tinha como. As portas são fechadas. Pegaram ele como se não bastasse. Agora disseram: o nosso Deus, os filisteus falando, o nosso Deus nos deu em nossas mãos o nosso inimigo, Sansão. Agora nós vamos matá-lo. Só que eles não esperavam que Deus, em meio às portas fechadas, ia agir. Quando as portas estavam fechadas, a Bíblia diz que Sansão, naquele momento, orou, dizendo: Senhor, eu sei que pequei. Senhor, eu sei que disse para Dalila algo que eu não podia dizer. Mas, Senhor, eu te peço, só mais desta vez, Senhor, renova as minhas forças. A Bíblia diz que começou a ser como um filme. O cabelo de Sansão começou a crescer de forma tremenda. E ele naquele momento teve a força que ele tinha. E ele conseguiu matar um número maior do que ele matou quando estava em vida. As portas estavam fechadas para Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão, o próprio Sansão, conseguiu matar mais. Deus, em meio às portas fechadas, não sei qual é o problema que você está passando, mas no meio dos teus problemas, Deus está aparecendo, está dizendo para você que a paz esteja contigo. Não sei qual é o problema, qual é a enfermidade, e não sei quanto tempo este problema está prevalecendo, mas Jesus Cristo está dizendo para você que a paz esteja contigo. Os discípulos estavam perturbados, com pressão psicológica, sem saber onde recorrer, mas quando eles menos esperavam, a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes
que a paz esteja convosco. Não importa a situação que você esteja passando, Deus está dizendo para você que a paz esteja contigo. Não importa qual número de dívida você tenha, Deus está dizendo, não se perturbe, não vive perturbado, que a paz esteja contigo. Não sei quanto tempo esta enfermidade está perturbando você ou a sua família, mas Deus está dizendo que a paz esteja contigo. Não sei quanto tempo você está sofrendo na casa da sua sogra ou talvez não sei onde, mas Deus está dizendo, a paz esteja contigo. Aleluia. Reposta, amando-se. Deus está dizendo, a paz esteja contigo. Alguém também que passou por momentos de portas fechadas foi este homem chamado Davi. O povo de Israel falando. O povo de Israel. Até disse que o povo de Israel estava passando por um momento difícil. E eles talvez pensaram que Deus havia lhes abandonado. Mas algo que vou perceber, ou que vou entender, é que este homem chamado Davi, ele não sei se tinha aproximadamente 15, 16, 17, 18 anos, não sei. Mas a Bíblia diz algo interessante. Que o povo de Israel estava em um momento de crise. Havia um homem, chamado Golias. Que este homem estava perturbando o povo de Deus. O povo de Deus estava com portas fechadas. Eles, além de orar, eles, além de buscar a Deus, eles começaram a buscar recursos humanos. E Deus está falando contigo. Você não precisa de dinheiro neste momento. Você não precisa de cura neste momento. Porque tudo isso talvez você tenha. Deus está dizendo para você, você não está precisando de recursos humanos. Deus está dizendo, você está precisando dele. Não de recursos humanos. E eles iam buscando recursos humanos, sem saber que alguém que tinha unção de Deus estava do seu lado. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam passando por este momento, quando as portas estavam fechadas para o povo de Israel, ele chamado Davi foi e trouxe livramento para o povo de Israel. As portas permanecem fechadas quando a gente não tem coisa de comer em casa. As portas ficam fechadas quando a gente chega no dia 25 de dezembro, ou talvez 1 de junho, e teu filho olha para você, ou você olha para o teu filho, e teu filho diz, pai, eu preciso de frango para a escola. E você olha para o teu bolso, você não tem dinheiro para comprar frango. As portas estão fechadas. As portas ficam fechadas, irmãos, quando, de certa forma, nós não temos dinheiro no bolso. As portas ficam fechadas quando o nosso cabelo está grande. E fica parecendo que estamos a curtir ou talvez estamos a fazer estilo. Mas na verdade não é estilo. Não temos dinheiro para cortar o cabelo. As portas se fecham quando nós estamos a dever. Quando estamos em dívida, em crise. As portas estão fechadas. Mas em meio a todas essas portas fechadas, Jesus Cristo tem uma palavra para nós. Porque quando as portas se fecham, a gente vive, de certa forma, perturbado como os discípulos. Quando as portas se fecham, nós vivemos com pressão psicológica. Com pressão, que tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que pagar tal fulano, tenho que pagar tal fulano, tenho que pagar tal fulano, e a cabeça fica grande, e você olha para o teu bolso, não tem dinheiro para fazer tudo isso que você diz. As portas estão fechadas. Você vive com pressão psicológica. Por quê? As portas estão fechadas. As portas estão fechadas quando você olha para a sua despensa e o saco de arroz acabou. As portas estão fechadas quando você olha para a sua despensa, não tem farinha, não tem carvão. Você olha, vê que não tem óleo. As portas estão fechadas. Portas estão fechadas. E você olha para descrente, ele está tendo tudo. E você como crente não tem nada. E você se pergunta, Deus, onde estou falhando? Deus, por que você não me dá? Por que você dá mais aquele do que eu? Por que isso? Por que aquilo? A sua pressão psicológica vai aumentando. É assim que você vive quando as portas estão fechadas. Mas nesta manhã, Deus tem uma palavra para você. Todas as portas fechadas em sua vida, Deus vai abrir. Aleluia.
todas as portas que de certa forma você ora e não se abrem, jejua, Deus vai abrir. Aleluia. Deus vai. Deus vai. As portas estão fechadas, mas Deus está prestes a abrir as portas. Deus está prestes a abrir as portas. Nesta manhã, se você crê, Deus está prestes a abrir as portas. Você olha, talvez está desempregado, fazendo teus negócios, e teus negócios não estão andando, e você vai se perguntando, Deus, por quê? Portas estão fechadas. Portas estão fechadas. Você olha para a casa que você vive, e você percebe que você está a dever alguns meses, mas você não tem dinheiro para pagar. Portas estão fechadas. Você olha para a sua despensa, não tem nada. Você não tem o que dar para sua esposa comer. E talvez sua esposa esteja doente. E você olha, vê que portas estão fechadas. Portas estão fechadas. Deus, eu não conheço outro. Eu não conheço macumbeiro, não conheço feiticeiro. Eu conheço Deus, aquele que disse em sua palavra em Isaías, que antes dele não tinha outro, e depois dele não vai ter outro. Eu conheço esse. E esse é o Deus que opera em minha vida, que faz milagre em minha vida, e que eu creio que pode operar milagre em sua vida. Olha, eu não sei quanto tempo você vai passar por essa provação, mas a Bíblia vai dizer em Tiago que alegrai-vos, irmãos, quando passares por provações, porque depois da provação você vai receber a coroa que Jesus tem reservado. Permaneça fiel, mesmo as portas fechadas. Permaneça fiel, porque Deus age em meio às portas fechadas. Em portas fechadas, Deus vai providenciar recursos para você. Meio em portas fechadas, Deus vai suprir suas necessidades. Meio em suas portas fechadas, Deus está prestes a derramar suas bênçãos para a sua vida. Meio em suas portas fechadas. Talvez você tenha perdido o emprego por causa da situação atual que a gente vive. Suas portas se fecharam. Mas Deus vai providenciar recursos para a sua vida. Você pode estar nesse momento desempregado, mas Deus vai suprir suas necessidades. Não vai faltar comida na sua casa. Deus sempre vai providenciar alguma alimentação durante o dia. Se você perder almoço, vai ter jantar. E se você perder jantar, vai ter mata-bicho. E assim em diante. Mas Deus não vai deixar você passar fome. Creia nisso. Deus não vai. Deus não vai. Aleluia. Eu quero orar neste momento para que Deus venha operar em nossas vidas. Vivemos em uma situação, em circunstâncias em que as portas se fecham daqui para aqui. E nós vivemos perturbados, com pressão psicológica. Mas em meio a isso tudo, Ele é Deus que disse: eis que vos dou a minha paz. Não dou a paz como o mundo vive, como o mundo dá. Porque nesse momento o mundo está em crise. Mas a paz que Jesus te dá é que mesmo o mundo estando em crise, você vai estar em paz. E eu quero orar para que Deus venha conceder a você esta paz. Para que em meio a esta situação de crise, você não viva com pressões psicológicas. Não vive pressionado. Mas que você viva livre em Cristo. Que você viva livre em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos e intercedemos, Senhor. Pai, neste momento as portas estão fechadas. Pai, nós estamos orando, Senhor.
por essas portas que estão fechadas. Que talvez o meu irmão ou minha irmã ora e a porta não se abre. Jeová, eu oro, Senhor, neste momento, para que o Senhor, ó Deus, venha abrir essas portas. Venha abrir, Senhor. Assim como os discípulos, quando receberam a Jesus, dizendo: paz esteja convosco. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor traga ânimo, porque os discípulos ficaram amados quando viram o seu mestre. Quando eles perceberam que o seu mestre vive, eles ficaram animados. E nós sabemos que o Senhor vive, e a nossa alegria deve ser ainda muito maior. Aleluia. Eu te peço, Pai amado, traga ânimo, Senhor, para cada crente que está padecendo. Traga ânimo, Senhor, por cada crente, Senhor, que está sofrendo. Pai, traga ânimo, Senhor, por esta mulher, talvez, que foi abandonada. Pai, traga ânimo, Senhor. Traga ânimo, Senhor, para este homem, Senhor, que está sofrendo. Traga ânimo, em nome de Jesus. Eu oro, Pai amado, que todas as portas fechadas neste momento sejam abertas, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que meu irmão está pedindo há anos, pedindo, que o Senhor venha lhe conceder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo que as forças se acabem, Senhor, aleluias, conceda forças. Mesmo que o alimento se acabe, Pai, eu te peço, providencie. Aleluia. A ti clamamos e nós te agradecemos. Te agradecemos por aquilo que o Senhor já nos deu. Te agradecemos, ó Pai amado, e nós cremos que as portas estão sendo abertas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Louvado seja Deus. Que nesta manhã você possa tomar posse desta palavra. E Deus dá a chave nas tuas mãos. E através da fé você pode receber esta chave. Glória a Deus. Deus nos dá a chave nesta manhã. E você pode usar esta chave, em nome de Jesus, para abrir as portas que estão fechadas em sua vida. Tome posse. Tome posse, tome posse desta palavra. Muitas vezes a palavra, ela vem para nós. Deus fala para as nossas vidas. Nós ouvimos e não a colocamos em prática. Quando nós não colocamos a palavra de Deus em prática, dificilmente os planos que nós apresentamos, eles serão bem-sucedidos. Amém? Então, se nós queremos que os nossos planos sejam bem-sucedidos, apresentamos a Deus. Deus fala conosco, Deus nos capacita, Deus nos orienta. Mas se nós não conseguimos materializar ou fazer o processo acontecer, nós não teremos os resultados. Amém? Para que nós tenhamos resultado, nós temos que passar pelo processo. Existem as instruções, Deus já deu as instruções. Agora você tem que seguir as instruções da palavra de Deus para que você alcance aquilo que você tanto deseja. Amém? Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Que Deus possa continuar a abençoar a vida do nosso presbítero Finês e a sua família em nome de Jesus. Nós estamos já no final deste culto. Queremos agradecer a você que esteve ali conectado conosco, a assistir, a participar deste culto e a ser abençoado. Olha, compartilhe, continue a compartilhar esta transmissão. Vai ficar aqui gravada.
tenho a certeza que talvez por algum minuto você se distraiu, você pode voltar a assistir, pode voltar a acompanhar esta palavra. E eu tenho a certeza absoluta de que Deus vai de forma maravilhosa falar consigo em nome de Jesus. Contribui e abençoe esta obra com os seus dízimos e ofertas para o número de conta da igreja que passa ali na descrição do vídeo e também na transmissão. E na quarta-feira nós teremos mais um culto aqui com uma palavra abençoada. Você não pode perder, não pode perder. Então, coloque na sua agenda que quarta-feira nós teremos um culto aqui abençoado para a glória e honra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família, os seus propósitos e seus planos, em nome de Jesus. Deus, nós somos gratos por este culto, somos gratos por cada pessoa, Senhor, que tem participado deste culto. Nós somos gratos pela sua igreja, Deus, que mesmo neste momento de pandemia, neste momento de dificuldade, permanece firme e forte para a glória de Deus. Nós somos gratos que o amor do nosso Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde hoje para todo sempre. E todo o povo de Deus receba a bênção alegremente. Diga amém. Amém e amém.